Estamos começando mais um Podgresf, diretamente dos estúdios da RP Comunicação, né? A gente que vem trazendo tanta coisa legal aqui para você que acompanha as redes sociais do Gresf, aqui o YouTube também. Então, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, vai lá no Instagram também, segue lá, Clube Gresf, tem vários recortes que a gente já fez aqui de alguns episódios anteriores. Está cheio de conteúdo e novidades no Clube Gresf para você, que talvez ainda não é associado, mas que quer conhecer o Gresf, que sabe que existe esse lugar tão bacana aqui em Foz e que muitas vezes não tem ideia do que é lá dentro, de como que é. Ah, só sei que foi colocado um avião lá e fica ali naquela curva do Gresf, que todo mundo fala. Mas venha conhecer o Gresf, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, um lugar excelente para você, para sua família, para todas as idades. Tem atividades no Gresf, sempre pensando na saúde, no esporte, no lazer e, é claro, né, um ambiente muito bacana para você compartilhar momentos incríveis com os amigos e com os familiares. Gente, hoje a gente vai falar da base de tudo. Acho que esse episódio deveria ter sido o primeiro, né? Mas, assim, tudo no seu tempo. Hoje a gente vai falar da história, da parte ali que realmente é a essência do que o clube é hoje. E muitas pessoas, inclusive, eu falei aqui do avião lá na frente, passa ali na frente do clube e acha que aquele avião ele é um simples enfeite, né? Mas tem toda uma história por trás daquilo ali. E hoje a gente vai falar com o educador patrimonial Marcos Moraes. Seja muito bem-vindo ao Podgresf, meu amigo. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui hoje, né, para poder falar um pouco, contar um pouco da história do primeiro aeroporto da cidade. Exato. Né, e de um dos clubes mais tradicionais da cidade também. Exatamente. O Marcos que trouxe ali um estudo bem aprofundado também para o clube, que hoje acompanha ali quem quer fazer um agendamento para uma visita mais técnica, né? Inclusive foi que nos acompanhou quando eu fiz a minha visita lá. Inclusive, obrigado, foi realmente fantástico. Eu que sempre morei em Foz, sempre morei no bairro coladinho ali ao Clube Gresf, não tinha conhecimento da riqueza que a história daquele lugar tem. Eu acho que todas as pessoas que vivem em Foz do Iguaçu precisam conhecer, né? A história de Foz do Iguaçu, ela vai além de Cataratas, vai além da Itaipu, né? Acho que ali a parte do aeroporto, o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, ela bem contada, como você bem conta, quando apresenta, acho que as pessoas precisam saber, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho do Gresf, né? Quem que é o Marcos Moraes, né? Como que você se tornou um educador patrimonial? E por que o Gresf como um ponto de estudo? Muito boa essa pergunta. Bom, eu sou formado em História desde o ano passado, 2024. Assim que eu comecei o curso, uma semana de aula deu a pandemia. Então, tudo parou. A gente ficou um ano parado. E quando retornou às aulas, apareceu essa oportunidade para fazer parte de um projeto de extensão dentro da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, para trabalhar no Gresf, né, com visitações turísticas e culturais, históricas culturais. E eu fiz o processo seletivo, acabei sendo selecionado como bolsista. Aqui estou eu, já faz quase um pouco mais de 4 anos já que eu estou no Gresf, trabalhando ali diretamente com o público, guiando visitas, né, fazendo o processo do circuito histórico-cultural. O circuito histórico-cultural ele foi se adaptando ao longo do tempo, porque a gente começou na pandemia, então tinha uma limitação muito grande de público, então tinha que usar máscara, tinha que ter o distanciamento social, né? Então o primeiro ano ele foi um ano teste muito gratificante para sentir como é que era mesmo fazer o circuito, e depois a gente foi ampliando aquilo, né? Hoje o circuito ele passa por 9 pontos dentro do território, e a gente foi conhecendo cada vez mais a história do aeroporto, da cidade, e conseguindo tornar isso cada vez mais palpável para o público em geral. Um grande marco para a gente que a gente completou esse ano foi a visitação de mais de 3.500 pessoas no projeto, né?
Então, mais de 3.500 pessoas passaram ali na minha frente, né, na frente do Pedro Louvan, que é o coordenador do projeto, fazendo esse guiamento. Lógico, teve mais outras pessoas envolvidas, né? Teve o Paulo, que também foi bolsista no projeto, que também fez linha de frente, conseguiu fazer muitas visitações ao longo do tempo que ele ficou no projeto. E hoje em dia a gente tem um corpo voluntário muito grande também, assim. Então, eu sou extremamente grato nesse sentido ao projeto, porque ele me mostrou uma outra área dentro do campo da história que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar em educação patrimonial, de patrimônio histórico, de tombamento, de salvaguarda. Eu conhecia a história, aquilo que a gente aprende na escola. E aí aprender que a história é um campo científico gigante, que ele se amplia para outras áreas, faz a gente ter contato com coisas que a gente nunca sequer sonhava e tem espaço. Você mencionou, Cristiano, que você não conhecia a história. Isso é muito comum. Eu também não conhecia, né, a história do aeroporto em si. Mas, na verdade, Foz do Iguaçu começou essa cultura de valorização patrimonial há pouquíssimo tempo. Né? É algo muito recente na história da cidade. É uma cidade que tem mais de 100 anos, né? Mais de 110 anos aí, e foi se concretizar políticas de preservação patrimonial no ano passado, né? Então, o GRESF ele tem uma função primordial nesse processo também, né? Sem dúvidas. As pessoas elas estão muito focadas, aceleradas e ansiosas com o futuro. Mas elas esquecem muitas vezes de viver o presente e sequer param para entender o passado, né? Então, eu acredito que, fielmente, a partir do momento que você entende a história de um lugar, daquela civilização, de como que as coisas evoluíram, eu acho que tem uma trajetória sua dentro daquela cidade que vai acompanhar aquela evolução. E as pessoas ficam tão preocupadas com o futuro que esquecem de saber em qual velocidade que aquele ambiente está, né? E às vezes quer sair mais rápido do que o próprio ambiente. Então eu valorizo muito essa questão de entender a história, de onde que você está e de como que as coisas aconteceram até aqui. Como que elas foram evoluindo. Será que o GRESF sempre foi daquele jeito, bonitão? Com a academia, com piscina, né? Lá com o rancho crioulo do jeito que tem, com os campos de futebol. Será que sempre foi assim? Eu penso que não, e o Marcos vai falar para nós aqui um pouquinho hoje. Marcos, mas antes de a gente entrar ali um pouco mais na história do GRESF, você que é educador patrimonial, explica para nós o que é um tombamento, né? Até pouco tempo eu ficava, por que o nome é tombamento? Será que caiu, as pessoas edificaram novamente e daí preservam aquilo? O que é, né, um tombamento? Bom, a palavra ela não facilita muito o entendimento, né? Ela é oriunda da Torre do Tombo, em Portugal, que era um espaço que tinha documentos históricos e que ajudou a preservar grandes documentos históricos de Portugal. E a partir desse movimento, dessa Torre do Tombo, que vem o conceito de tombamento, que é um conceito de preservação realmente. O Brasil é um dos pouquíssimos, ou é o único país do mundo que usa a palavra tombamento. Na Argentina é preservação, né? Tem todo um conceito mais simples, né? E ajuda para o grande público a entender isso, né? Porque você vai falar, o GRESF tá sendo tombado. O pessoal já está achando que está vindo trator ali na frente para derrubar o prédio, né? E isso causa um certo alvoroço, assim. Mas a gente pode trazer, de fato, que o tombamento ele é um movimento de preservação. E existem diversas formas de preservar um prédio histórico, né? E eu acho que uma questão importantíssima é a gente entender o porquê que é fundamental a gente preservar um prédio histórico, por que é fundamental a gente preservar um patrimônio, um bem cultural a longo prazo, né? Você mencionou a questão do ritmo do tempo, né, desse acelero gigante, de estar muito focado no futuro, né, e pouco se preservar o presente e a história. O patrimônio ele é um resquício da história, ele ajuda a gente a compreender como que o ritmo se dá ao longo do tempo. Né? A cidade ela não começa ali, é igual aquela história da criança que vê
o saquinho de leite e acha que o leite ele sai e surge dali daquela forma. Não entende que vem da vaca, que tem todo um processo trabalhístico para você conseguir tirar o leite, preservar o leite, né? E para depois chegar na casa da pessoa. Um objeto histórico, um patrimônio histórico, ele é exatamente esse movimento. E a gente consegue fazer isso no Grécio mostrando como que o prédio ele era e como que ele está atualmente. Porque são mais de 80 anos de prédio histórico e é óbvio que existem modificações ali, né? Então, existe o registro da passagem do tempo ali naquele prédio. Entendi. E esse registro não é só mediante ao prédio histórico, mas de toda a cidade de Foz do Iguaçu também. Mostra esse processo evolutivo que a cidade teve ao longo do tempo também. Que legal. E como que se dá o processo de tombamento numa cidade igual Foz do Iguaçu? Bom, a Foz do Iguaçu, ela tinha uma lei que ela já caiu em desuso, de 1990, que ela não preservava de fato, ela tinha uma série de burocracias que acabavam atrasando o processo de tombamento. E em 2016 a gente vai ter a atual lei de tombamento do município, que aí ela institui todo um conselho de patrimônio, com várias entidades da cidade, entidades públicas e privadas, que fazem uma discussão séria sobre quais patrimônios devem ou não ser tombados, e a partir disso é feita uma votação se de fato esses prédios vão ser tombados. A partir desse ponto que ele é tombado, ele entra para um livro chamado Livro do Tombo, aqui da cidade, que eles têm 3 esferas, e aí é feito todo o processo de visibilidade pública para aquele prédio, ou seja, a partir do momento que ele entra em processo de tombamento, não pode ser feito alterações nesse prédio. Ele tem que ser preservado da forma que ele está ali. É lógico, é feito toda uma análise crítica, científica, para entender qual que é o estado atual desse patrimônio, né? Se ele de fato serve como um bem, se ele tem uma relação de identidade com o município, qual que é o nível de conservação que esse bem vai ter, né? Se ele precisa estar mais reservado ao público, se ele pode estar mais aberto à visitação, né? E aí tem uma outra esfera, que é a esfera social. Se a população reconhece esse bem como um bem de identidade social, a própria população faz o trabalho de preservação desse espaço. Vou citar um exemplo recente. Semana passada foi tombado a Avenida Pedro Basso, aqui da cidade, a avenida mais bonita da cidade, talvez do Brasil, né? Bom, há um tempo atrás, em 2023, houve uma série de discussão com relação ao Ministério do Meio Ambiente, que eles queriam derrubar algumas árvores, porque essas árvores estavam meio podres e tudo mais. Aquilo ali gerou um alvoroço gigante na cidade, falou, como assim, vocês vão destruir as árvores da avenida mais bonita da cidade, né? Então, a partir desse movimento que surgiu o processo de tombamento da Avenida Pedro Basso. Né? A própria população se sentiu atacada pela destruição desse patrimônio. A gente pode citar um outro exemplo que aí entra pelo outro extremo, né? Que é a Santa Casa Monsenhor Guilherme, que ficava ali no centro da cidade. Ela foi comprada, foi derrubada, ficou só o arco da entrada principal. Não deu tempo de fazer o processo legislativo para poder tombar o prédio histórico. Veio uma chuva forte e a derrubou, né? Então, a gente acabou perdendo um processo de identidade muito forte da cidade. Muitas pessoas nasceram na Santa Casa, fizeram tratamento, trabalharam, né? E não necessariamente o patrimônio ela tem que ter uma história romantizada. Ela não precisa ter uma história bonita, linda, nossa. Ela tem que contar uma história. Essa história tem que ser importante para um coletivo de pessoas, né? E aí, quando a gente fala de tombamento, a gente não está falando só de coisas materiais. Coisas imateriais também são tombadas, né? Elas também são preservadas. Qual seria o exemplo disso? Vou dar um exemplo que não tem aqui na cidade, mas as Baianas do Acarajé, né? Isso é um processo de preservação imaterial da história, porque é todo um processo cultural de como preserva essa cultura. Que legal. As pinturas indígenas também são, né? Então, existe todo esse movimento que aí a gente não faz um tombamento, mas a gente faz um registro. Isso precisa ter um tempo já consolidado com aquilo acontecendo culturalmente
né, para que seja patrimônio também, para que seja um tombamento. Exatamente. Então, daqui a 50 anos ali em Cidade Leste, a gente vai fazer o tombamento dos meninos que falam, que procura, Senhor? Né? Pode servir. O Marcos, e aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade que já centenária, provavelmente já temos vários prédios tombados, né? Você disse que essa cultura também é recente, né? Então, existe prédios tombados em Foz? Quais são? Bom, eu vou pegar minha colinha aqui, porque nem sempre eu consigo lembrar todos, né? Mas a gente tem uma série de prédios já tombados e outros que estão a vir a ser tombados, ou pelo menos a ser discutido, né? Temos 24 patrimônios, né? Não necessariamente prédios, mas patrimônios em si, objetos históricos, que podem vir a ser tombados. Né? O primeiro a ser tombado é o obelisco lá do Marco das Três Fronteiras. Legal. Né? Ele tem uma relação histórica fundamental aqui na Tríplice Fronteira. O Colégio Mitre, né, que hoje é o Colégio da Polícia Militar, o Bartolomeu Mitre, muita gente estudou lá e se formou, né? A Fundação Cultural, que era o antigo fórum judicial aqui da cidade, a sede do Grécio, né? O antigo aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, o Teatro Barracão, que recebe o nome de uma figura histórica chamada Otília Schimmelfeng, que eu pretendo falar um pouco mais para frente, que é a filha do primeiro prefeito da cidade, o Palácio Cataratas, a atual prefeitura da cidade, a antiga Câmara de Vereadores, que hoje é um centro de memórias, né, do Alvarenga, Haroldo Alvarenga. Temos a casa de Harry Schenck e Lali Schenck também, que está tombada. E o Bosque dos Macacos também. E, recentemente, a Avenida Pedro Basso e aquelas 3 casas que ficam na Avenida Brasil. Né? Que é a lá casa na frente do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, exatamente. Que é a casa do juiz, do promotor e do delegado, né? Que vem de um conjunto arquitetônico que tem uma relação íntima com o Colégio Agrícola da cidade também. Que legal. O Colégio Agrícola ainda não foi tombado. Ainda não foi tombado. Ainda não, tá aí. Mas ele também é bem antigo, né? Ele também é daquela época ali, né? O que justifica hoje o tombamento de prédio histórico do Gresf, exclusivamente? Né? Por que ele foi tombado? Bom, quando as pessoas passam ali no centro da cidade, fazem a famosa curva do Gresf, não imaginam que ali foi um prédio histórico que foi o primeiro aeroporto da cidade. E o prédio histórico do Gresf, ele faz uma ligação com várias outras histórias paralelas do município. Ele é como se fosse uma cola que gruda tudo isso ali, né? Não centralizado, mas ele tem a sua relevância no meio disso tudo. O prédio histórico do Gresf, a gente tem que falar que ele não é só aquele prédio que a gente vê que é bem chamativo, né? Que tem essa arquitetura distinta que é o neocolonialismo. Ele é um conjunto arquitetônico. Ele tem um outro prédio atrás, que é a casa dos funcionários do aeroporto. Então, a gente chama de conjunto arquitetônico porque ele tem toda uma logística para funcionar ali. E ver um prédio com a idade que ele tem, que é mais de 80 anos, com objetos ainda originais, como o mastro da bandeira, a própria escada. A madeira ele é um objeto que ele não resiste muito bem ao tempo. Né? Então, ver isso ali é também algo muito significativo para a cidade. Né? O prédio histórico ele conta todo um processo de relação com o município e que muita gente trabalhou lá, muita gente ia lá, né? E que hoje em dia faz usufruto através do Clube Gresf. Ele deixou vivo essa memória. O Clube Gresf ele nunca quis apagar essa memória. Ele sempre correu atrás de poder cada vez mais valorizar esse espaço, né? Tanto que ele foi um dos principais protagonistas desse processo de tombamento ali. Né? Que legal. Hoje, se a pessoa quiser ter a oportunidade de fazer uma festa de casamento, festa de 15 anos, ela pode aproveitar, alugar a estrutura do Gresf para executar esse evento. E vai estar fazendo um evento num lugar onde que aconteceu, foi palco de muitas coisas, né? Ali foi uma sala de embarque, teve alfândega, teve Polícia Federal, várias companhias que hoje, infelizmente, já não existem mais, mas tem uma história arraigada ali dentro aquelas paredes, que, diga-se de passagem, são enormes, né? E quais são as partes tombadas do Gresf? A gente sabe que tem muita área nova, né? Academia, a piscina sempre passa ali por algumas reformas, o quiosque, tem o prédio antigo que está ali.
é toda a estrutura, todo o terreno do Grécia? Como que funciona? Não é todo o terreno, é o prédio histórico e a casa dos funcionários que trabalhavam na pista, que fica ali atrás, e a torre de controle, né? Então, assim, o prédio ele tem 3 andares, o térreo, o primeiro e o segundo. Isso tudo tá tombado, né? Não pode ser feito modificações que agridem, né, a questão estética do prédio. É lógico, se for necessário fazer mudanças estruturais para o prédio poder sobreviver mais tempo, vai ser feito, mas todo com uma curadoria, com um trabalho de preservação científica, que não vai agredir esteticamente aquilo ali, né? Até porque a gente está falando de um prédio histórico que ele não é só importante para a cidade, mas ele é importante para a história do Brasil, né? Ele foi um dos primeiros aeroportos internacionais do Brasil, né? E aí, entrando nesse processo histórico, a gente chama de aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, porque ele vem com essa funcionalidade essencial, que é servir como a primeira porta de entrada para quem ia visitar o Parque Nacional do Iguaçu. E aí eu tenho que adentrar na história do porquê que é importante falar sobre o Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu é de 1939. Ele é o segundo Parque Nacional brasileiro. O primeiro é o Itatiaia, no Rio de Janeiro. Lembrando que na década de 30, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, né? 39, Foz do Iguaçu, que fica no extremo oeste do Paraná. Para você chegar em Foz do Iguaçu, até a década de 30, mais precisamente 35, levava-se 9 dias de carro, cavalo e trem para você chegar aqui. Então era uma viagem. Para você vir aqui visitar as cataratas, era um empecilho muito grande. As pessoas vinham de barco, porque era muito mais confortável do que você enfrentar a natureza, né? Todo esse processo desgastante de 9 dias de viagem. Feito esse processo de identificação do município, cria-se uma pista de pouso para o Correio Aéreo Militar. Isso em 35, antes do parque. Então começa a funcionar o Correio Aéreo Militar, cria essa linha de aproximação Curitiba e Foz do Iguaçu. E a partir desse movimento, que a gente vai ter uma ampliação da pista de pouso para o aeroporto, a partir do ano que se cria o Parque Nacional do Iguaçu. Por mais que as cataratas são lindas, belas, enfrentar 9 dias de viagem ia ser uma aventura e tanto. E sabe, cara, antigamente as pessoas passavam por esse perrengue de 9 dias e hoje em dia tem gente que aqui em Foz do Iguaçu ainda não conhece as cataratas e está aqui do lado, né? É só ir lá e conhecer aquele lugar maravilhoso. Existe uma arquitetura lá muito parecida com a do Grécia. Tem alguma relação? Total. É o mesmo arquiteto, Ângelo Murgel, que é um conterrâneo de Oscar Niemeyer, né? Ele foi um dos principais símbolos do Art Deco, que é uma corrente dentro da arquitetura muito famosa, mas ele vai criar os parques nacionais, porque ele projetou os 3 primeiros parques, né? Com a identidade neocolonial. O que é essa identidade neocolonial? São prédios que trazem um olhar pro passado e não para o futuro. Né? Os prédios do Oscar Niemeyer têm uma visibilidade futurista, o do Ângelo Murgel pro passado. Por que ele faz isso? Né? Ele tem um livro chamado Parques Nacionais e ele faz essa justificativa muito clara. Né? A ideia é poder que os prédios se ornem com a natureza, porque a principal funcionalidade do prédio não é fazer um destaque em meio à natureza, mas ao qual ele se camufle no meio daquilo, né? Ao qual seja parte do meio da natureza. Porque a funcionalidade de uma unidade de conservação, de um Parque Nacional do Iguaçu, é da visibilidade à fauna e à flora, né? É da visibilidade para a natureza, poder fazer uma educação ambiental fundamental para aquilo, né? Então, existem várias formas de fazer aquilo. E ele pegou essa mesma característica arquitetônica e criou o aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, que é esse prédio maravilhoso, com a base feita em pedras e o resto em alvenaria, e com muitos elementos na madeira também, assim. Foi utilizados materiais da região, não foram trazidos nada de fora. Foram utilizados aqui mesmo. Bacana. E hoje, qual que é a relevância do projeto de educação patrimonial do GRESP para a cidade de Foz do Iguaçu? Bom, o GRESP ele foi o primeiro projeto na cidade a falar sobre educação patrimonial. Então, a gente começou o projeto na pandemia, né, trazendo grupos experimentais. Posteriormente, a gente começou a receber escolas,
universidades, pessoas de fora, muitos turistas também vêm para visitar e acabam conhecendo a história do Grécia. É uma forma de adentrar um pouco mais no íntimo da história do município, porque ela vai fazendo vários paralelos com figuras históricas que passaram por aqui, ela vai fazendo um paralelo com a história da aviação, uma história da evolução da própria cidade, né? Porque, assim, hoje o que se entende da história do município é uma identidade que Foz do Iguaçu só começou depois da Itaipu. E essa história não é uma história real, né? Foz do Iguaçu já existia antes da Itaipu, ela tinha a sua forma de existir, a sua forma de sustentar, né? Num ritmo diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas. O obelisco lá do Marco, você tem a data de quando que ele foi feito? Salvo me engano, 1908. E a cidade, ela começa girar em torno daquilo dali, né? Com a extração de madeira, e ali foi justamente o marco onde que a cidade começou, praticamente também, né? Então, depois disso, quantos anos depois que foi começado a Itaipu, né? Então, teve muita coisa que aconteceu, muita água passou debaixo daquela ponte que não existia até a criação da Itaipu, né? E de que forma que o prédio é relevante para a cidade hoje? De que forma que a história do Grécio, a história do aeroporto, do prédio do aeroporto, ela é relevante para a cidade, no teu ponto de vista hoje? Bom, eu falo que o Grécio ele é o coração da cidade, porque ela está literalmente no centro da cidade. E as pessoas não imaginam que ali era um aeroporto, por se tratar do centro da cidade, né? Só que a gente tem que voltar e refletir, peraí, mas há 80 anos atrás isso aqui não era o centro da cidade, isso aqui era a periferia, né? E a partir deste ponto, a gente consegue compreender o prédio histórico como uma funcionalidade no meio de outras várias histórias, porque figuras históricas passaram por ali, né? É um prédio que ele... Só de você ver de longe, você já... esse prédio aqui ele é diferente dos outros da cidade, né? E Foz do Iguaçu, ele é uma cidade que perdeu-se muito dos seus prédios históricos e por não ter essa política de preservação patrimonial. E a partir do momento que a gente tem um projeto de visibilidade, de memória dentro do prédio histórico, a gente consegue discutir um pouco mais sobre tudo isso e conscientizar a população de que outros prédios também merecem essa mesma visibilidade. Então, a população ela passa a olhar os outros prédios. Mas esse prédio aqui ele é um pouco diferente, né? Qual que será que é a história disso daqui, né? E você cria todo um campo de visibilidade não só para o município, mas para outros lugares. Porque você vai viajar para São Paulo, você começa a reparar nos prédios históricos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, entre outros, assim. Você começa a perceber uma outra forma de conhecer as cidades, uma outra forma de desfrutar bens culturais, históricos culturais de outros lugares também. Eu já fiz algumas imagens aéreas ali em cima do Grécio, vindo ali da JK na região do terminal, e você tem uma reta, né? E o Grécio, a Avenida JK realmente ela desvia do Grécio, e lá depois da Duque de Caxias ela alinha novamente ali, né? Então o Grécio ele teve a importância praticamente de desviar a rota de uma avenida, né? Que ligava o centro da cidade com Itaipu na época. E é muito bacana ver a tão famosa curva do Grécio, né? E se vê a importância que o Grécio tem dentro da nossa cidade. Quais personagens hoje compõem a visitação histórica? Santos Dumont, Pássaro Vermelho, né? O Pássaro de Otília lá, Moisés Bertone, quem... Bom, a gente tem uma série de personagens que a gente acaba contando na história, porque ele não é só um passeio para mostrar o prédio, a gente conta a história da cidade, né? Desde a formação do município até os dias atuais. Então, figuras históricas para a cidade também tem que ser valorizadas nesse sentido. O primeiro ponto é o Pássaro Vermelho, né? Que é o avião que está ali na frente. Esse avião que eu estou na minha camiseta aqui, né? Inclusive, as camisetas são vendidas lá no Grécio. Esse foi o primeiro avião a pousar, né? É um Acon, CSO, né? É um vermelhinho,
né, que ele pousou em 1935. Né? Esse ano completou 90 anos do primeiro pouso, no dia 1º de abril, o primeiro pouso oficial, feito pelo capitão Hortêncio. Né? Então, assim, 1935 estava começando a abrir, então o piloto tinha que pousar no meio da mata aqui. Então, você começa a compreender um pouco da complexidade, da dificuldade que era pilotar um avião desse. Porque o avião, Pássaro Vermelho, ele não é um avião coberto, ele é um avião com cockpit aberto. Então, o piloto tinha que usar todo um equipamento com capacete, óculos, um jaquetão para se proteger do vento e do frio que fazia lá em cima. E não existia radar no avião. Então, era tudo no olhômetro. Você tinha que ter muito essa identidade visual para poder fazer o pouso. Né? A primeira identidade geográfica de procurar o Rio Paraná, que fica ali do lado, né? 1,5 km. Depois você fazia toda uma volta na Igreja Matriz, alinhava na Avenida Brasil, e no final da Avenida Brasil é onde ficava a pista de pouso. Hoje ela está coberta pela mata, mas fica atrás do batalhão da cidade, né? Do batalhão da fronteira aqui. Então, tem essa ligação histórica também, né? Que legal. Outro personagem que é fundamental nessa história é o Harry Schenck, né? Que ele foi um principal fotógrafo do município, mas antes de ser um fotógrafo, ele foi um dos primeiros farmacêuticos. Ele tinha uma casa, a casa dele é tombada hoje, fica na rua Tiradentes, que foi uma casa de profilaxia, né? Ele fazia medicamentos no meio da natureza, né? Só que aconteceu um acidente trágico na vida de Harry Schenck que ele mudou totalmente a carreira dele. Tinha um cara famoso na cidade chamado Moisés Bertone, hoje tem um grupo escolar gigante nisso, que é um cientista sueco, não lembro agora ao certo qual que é a nacionalidade dele, que ele fez toda uma série de estudos aqui na fronteira. Inclusive, ele criou até um calendário de chuvas para o município, que ele foi registrando ao longo de 40 anos, os dias que choviam e não choviam. Foi utilizado o calendário de chuva dele para a construção da Itaipu, né? Só que o Moisés Bertone acabou falecendo na casa do Harry Schenck. Eles eram amigos muito próximos. E aí o Harry Schenck muda a carreira dele. Ele para de trabalhar com profilaxia e começa a fazer o transporte das pessoas, né, para conhecer as cataratas. E começou a fazer registros fotográficos. Não era muito comum ter uma câmera fotográfica na década de 30 na cidade. Virou um guia fotógrafo. Primeiro guia, primeiro fotógrafo, primeiro farmacêutico. Figura histórica famosíssima da cidade, né? E aí, quando a gente fala também, eu acabei esquecendo de mencionar do Pássaro Vermelho, a gente fala da Ottilie Schimmelfeng, né, que foi ela que deu esse apelido para o avião. Né? Ela foi filha do primeiro prefeito da cidade, o Jorge Schimmelfeng, que é uma das avenidas mais famosas da cidade, recebe esse nome. Ela foi professora da rede pública, uma das primeiras. Foi madrinha da aviação em 1936, numa festa em homenagem à exploração aérea da cidade. E ela escreveu um livro chamado Retrospectos Iguaçuenses, que na verdade é um compilado de uma coluna no jornal que ela tinha da cidade, e aí criou-se esse livro Retrospectos Iguaçuenses, que se dedica um capítulo inteiro só para falar da história do aeroporto, na perspectiva da Ottilie. E ela escreve um poema sobre a primeira vez que ela vê um avião pousando. Né? Ela fala que de longe ela via um pontinho negro que ia crescendo, 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 e que o povo não se conteve, né? E tinha que prorrompeu em gritos acenos, sorrisos e lágrimas ao ver a entidade que é um avião pousando ali, né? As pessoas tocavam no avião, chegaram a desmaiar de ver o avião pela primeira vez ali, né? Então, um marco histórico na cidade, aquele ponto ali. Que bacana. Não, realmente, são várias histórias que vão se entrelaçando entre esses personagens, que é muito bacana. Eu tive a alegria, tive a honra de conhecer o espaço Museu Bertone no Paraguai. Que legal. Né? E lá, realmente, ele era fantástico, né? Era um cientista, era climatologia, ele falava de tudo. E realmente é uma fonte de estudo hoje muito rica. Então fica ali em Los Cedrales, perto de Los Cedrales ali, um pouco adiante de Presidente Franco. Muito bacana, um espaço de botânica fantástico para quem quiser conhecer. Mas por falar em quem quiser conhecer, hoje o GRESF está aberto a visitações, né? Como que funcionam essas visitações, Marcos? Bom, a gente tem duas formas de visitação, né? A primeira é mediante agendamento, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado, estou no projeto já há muitos anos ali. A visitação ela tem duração de 1h30, 1 hora, dependendo do público, né?
Não temos limite de público, então pode ser de uma pessoa até 60, 70 pessoas, agendando com escola e tudo mais. Nós temos o telefone, eu vou pedir para você falar. Sim, inclusive, se você quiser fazer uma visita, agende ali pelo 45 991 18 67 15, né? 991 18 67 15. Agende lá o seu horário para que você faça essa visita no mais novo, posso dizer talvez o mais novo ponto turístico de Foz, porque ele existe faz tempo, você que não conhecia. Mas ele se tornou um ponto turístico também, né? Sim. As pessoas estão vindo de fora, de outras cidades, para vir conhecer a história do Grécio, né? E a outra forma de conhecer o espaço é aos sábados, das 8 ao meio-dia, o espaço de memória dedicado à história de Santos Dumont, ele também fica aberto ali, tá? Então, a gente tem um grupo de voluntários que ele abre, são 2 salas do antigo aeroporto que conta a história da passagem do Santos Dumont pelo município, tá, gente? Então, nada mais justo do que falar da história do cara que inventou o primeiro avião mais pesado que o ar, né? No primeiro aeroporto da cidade. E o Santos Dumont ele tem uma história fantástica com as cataratas. Ele foi a pessoa responsável por transformar as cataratas num território público. Antigamente, as cataratas pertenciam a um dono particular, que era um uruguaio chamado Jesus Val. Ele vai, conhece as cataratas, fica maravilhado, né? E aí ele, resolve mudar a rota dele e ir para Curitiba para desapropriar a terra do Jesus Val e transformar isso num território público, né? Então, é lógico, a história ela é cheia de detalhes, cheia de controvérsias, que aí fica o convite para você conhecer ele de pertinho. Muito bacana. Realmente, Santos Dumont teve uma participação muito relevante na cidade de Foz do Iguaçu. Muitas pessoas não entendem por que tem uma estátua dele lá nas cataratas, né? Mas ele é um personagem fundamental dentro da história de Foz do Iguaçu em relação com as cataratas, né? Vai ao clube, vai ao antigo aeroporto, conheça essa parte histórica. Eu tenho certeza que você, tua família, ele é muito didático. Parabéns, inclusive, pela apresentação, pela condução lá, Marcos, porque você trouxe ali da idade da pedra, das coisas da época dos dinossauros, para que daí você trouxesse um enredo para as coisas como elas são hoje. Muito obrigado. De que forma a tecnologia ela une a história? De que forma que isso acontece lá na visita? Bom, essa pergunta ela é interessante, porque a gente pensa num espaço de memória, que hoje é o espaço do aeroporto, né? E as pessoas só tentam olhar, nossa, eu vou ir lá para conhecer um prédio velho, antigo. Não é isso. Ele tem todo um movimento turístico, né, cultural, e a gente utiliza de muitos recursos tecnológicos. A gente tem até um óculos de realidade virtual dentro do projeto que coloca você literalmente dentro do terminal de passageiros, como se você estivesse pronto para pegar o avião, sabe? Nós temos um aplicativo também dentro do... Hoje ele é baixável para qualquer pessoa dentro da Play Store, que ele traz a realidade em 3D e mais, né? Ele tem várias outras funcionalidades dentro do aplicativo também, né? Então, ela não é uma experiência só de conhecimento, é uma experiência imersiva também dentro do projeto. A nossa equipe ficou muito louca lá quando... Nossa, aqui ficava bancada de passar as malas, dá para ver tudo, é muito bacana. E, assim, olhando para o futuro, eu sei que a história é muito bacana, mas como que dá para pensar quais são os planos futuros desse projeto? Bom, atualmente o espaço de memória, ele abarca todo o térreo do prédio histórico. Então, ele faz todo um circuito. A gente começa o projeto falando da megafauna iguaçuense, e vai terminar o projeto falando da atualidade do município, passa por um estande de carros antigos, né? Carros históricos também, do nosso grande amigo e parceiro Celso Maciel, que contam bastante histórias também. Mas a gente tem um outro projeto que está em andamento, que é a abertura da torre de controle. Na torre de controle,
Cada sala lá dentro vai contar uma década da história do município com vários objetos. Quando eu falo vários, são muitos objetos históricos mesmo. Desde máquina de escrever, televisão, rádio, telégrafo, uma coleção gigante de numismática, que são notas e moedas antigas, radares, entre outros objetos, que está em processo de construção. Né? A gente ainda está montando os painéis, todo um processo para deixar da forma mais segura para o objeto histórico e que seja de maior visibilidade para o público também. Né? Então, o nosso plano é, nesse ano ou talvez no ano que vem, já inaugurar a torre de controle. Né? Então, é mais um espaço para as pessoas estarem ali conhecendo dentro do prédio histórico. Né? Sem contar outras parcerias também, né? Fecha parceria com as escolas, né? A gente está retomando aos poucos as parcerias com as escolas municipais da cidade, porque os terceiros anos do ensino fundamental tem como prerrogativa contar, entender a história do município, né? Então, passeios históricos dentro do Grécio, né? A gente quer fechar cada vez mais, fortalecer ainda mais essa relação com a Secretaria Municipal de Educação também. Que bacana. Parabéns. Eu acho que a gente já falou aqui várias vezes convidando as pessoas para que venham conhecer essa estrutura, mas além de conhecer, é levar consigo um pedacinho da história da nossa cidade. Né? É fazer com que as crianças cresçam entendendo que não é só uma curva do Grécio, que não é só um ponto de referência, não é só um prédio com um avião na frente, mas que tem toda uma história embarcada. E que teve personagens, como a gente citou aqui, vários deles, inclusive como Santos Dumont, que teve participação incrível na nossa cidade, que muitas vezes passa despercebido, né? Que não são citados. Quem foi Santos Dumont? Criou o primeiro avião né? E pronto. Não esquece que tem essa participação dentro da nossa cidade. Então, tem muita coisa legal que você indo ao Grécio, você vai adquirir conhecimento também. Marcos, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse bate-papo, essa aula que você deu aqui para nós hoje, né? Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam vai terminar esse episódio sabendo o que é um tombamento. E espero vê-lo aqui mais vezes, né? Porque a gente fale um pouco mais, de repente, de alguma história pontual, que a gente possa trazer ainda mais conhecimento para as pessoas aqui, pelo meio do Podgrécio. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? E fica o convite para vocês conhecerem o espaço, né? Conhecer um prédio histórico, a gente poder alcançar um pouco mais a nossa identidade, as nossas memórias, né? E saber que as coisas elas não são descartáveis, elas são fundamentais para a gente entender de onde a gente veio e para onde que a gente vai também. Bacana. Se você gostou desse episódio, comenta aqui o que você achou dele, deixa a sua história, a sua relação aqui também com o Grécio. E se você conheceu já esse espaço memória, deixa aqui também o que você achou, o que de repente poderia ter, que não tinha, o que dá para melhorar, para que você tenha uma experiência ainda maior e melhor com o Clube Grécio, com a história do patrimônio histórico da nossa cidade, né, para que você se acerque cada vez mais da nossa história também. Eu queria deixar aqui um agradecimento a todos que assistiram esse episódio, um forte abraço, beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu!